Continuando agora com esta parte onde a gente tem que achar o fator racionalizante de 3 raiz quadrada de 5 menos 2. Só lembrando que o fator racionalizante seria o número que a gente multiplicaria por isso tudo aqui, por tudo na verdade, e se livraria de raízes, né, da parte se livraria do radical. Por exemplo, só relembrando, se fosse só a raiz quadrada de 5, para a gente se livrar do radical, a gente multiplicaria só ela por raiz quadrada de 5 e a gente ficaria com 5 como resposta. Certo? Mas aqui é um número um pouco maior. Então vai demandar um pouco mais de esforço da gente para encontrar a maneira de se livrar das raízes. Que acontece? Hoje eu me acordei e tá chovendo, né? Então eu me acordei, tava chovendo em cima de mim, por conta de uma goteira que tinha no galpão, que é onde eu tô, né, gravando. Aí peguei, arrastei a cama, coloquei pro lado, porque o chão é de tábua, então pouco importa se tem goteira ali, a água não vai se espalhar pelo chão, ela vai escoar por conta das frestas que tem entre as tábuas. Aí tudo bem, daí não é um problema. Me deitei de novo, falei, bom, vamos tentar dormir mais um pouco aqui. Aí começou a pingar água na minha cara, eu falei, não pode, cara. Aí me levantei de novo, fui olhar outra goteira, bem na minha cara. Aí eu olhei e tinha um vão entre as duas goteiras, assim, um espaço entre elas que cabe perfeitamente a cama. Eu só arrastei a cama um pouquinho pro lado, me deitei e aproveitei mais um tempo ali dormindo e deixei que chovesse. E aí agora a gente, por conta da chuva, não tem internet, né? Porque é via satélite e tem que entender que quando a coisa engrossa não tem o que fazer, né? Vai ficar sem. Então ficamos sem o nosso whiteboard aqui para nos auxiliar, mas a gente tem o Paint, que foi o que a gente usou desde o início do canal. Então vamos lá, tendo dito isso, vamos continuar. 3 raiz quadrada de 5 menos 2. Se eu multiplicar isso aqui tudo por raiz quadrada de 5, não vai dar certo. Porque daí eu me livraria neste termo aqui, eu me livraria da raiz quadrada, me livraria do radical, mas eu ficaria com 2 raiz quadrada de 5 aqui, e não é o que a gente quer. Então, o que eu posso fazer? Me pergunto eu. Cara, não sei te dizer. Ah, mas isso é um exemplo e por que tu não olhou a resposta? Porque a gente vai ter que se deparar com isso daqui depois, então vamos tentar resolver desde agora esse tipo de questão. Não funciona se eu multiplicasse por 2, por 3 raiz quadrada de 5 mais 2. Acho que cai naquela coisa também do quadrado primeiro vezes o quadrado menos o quadrado do segundo, né? Quando a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Vamos tentar, tá? Porque foi o que a gente usou lá. Tô preocupado com esse termo do meio aqui, mas vamos ver o que acontece, tá? Acho que é isso mesmo. Então, é muita preocupação para pouca coisa, uma coisa trivial que a gente já resolveu antes. Inclusive é o que ele mostra nessa parte de cima aqui, né? A mais b vezes a menos b, que daria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ficaria o quadrado do 2, então. Então aqui a gente bota um a mais, quer dizer. E vamos torcer para que não falte luz, né? Sem internet não tem problema, agora sem luz, aí como é que eu vou gravar? Tá, então eu acho que funciona desse jeito. Vamos fazer todas as multiplicações, todas elas diretamente. Então vai ser assim. Vai ficar 3 raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 5. Isso aí ficaria 3 vezes 3, né? Multiplica os coeficientes, então vai ficar 9. Que multiplica raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso aí daria a raiz quadrada de 25. Então, vamos deixar desse jeito. Vamos fazer passo a passo aqui, não tem por que ter pressa, até porque essa simplificação aqui a gente vai usar. Isso aqui vai aparecer um monte de vezes, então é importante que a gente saiba o que... Esse vezes aqui não precisa, deixa quieto.
É importante a gente saber fazer isso aqui da forma, não dá pra dizer direta, mas fazer ele passo a passo e fazer da forma resumida, né? Que é só decorar lá que o quadrado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos fazer das duas, até porque agora é raiz, não é tão simples assim quanto tu ter a mais b vezes a menos b. Então, bom, aqui deu 3 raiz quadrada de 5 vezes 2, isso aqui vai dar 6. Vai dar mais 6 raiz quadrada de 5. Menos 2 agora, que a gente vai multiplicar pelos dois termos aqui. Só lembrando que tu não tem a obrigação de fazer isso dessa forma aqui. Não é a forma mais segura de fazer essas multiplicações, tá? Eu vou fazer aqui e já vou mostrar qual seria a forma segura de fazer isso. Então vai ficar menos 2, agora multiplicado por isso daqui vai dar menos 6. Menos 6 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada do 5. Menos 2 vezes 2 agora vai dar menos 4. Menos 4. Bom, o termo do meio vai-se embora, né? Mais 6 raiz quadrada de 5 menos 6 raiz quadrada de 5. Então seriam os dois termos do meio. Isso aqui vai dar 0. E vai sobrar só 9 vezes raiz quadrada de 25, que é 5. E 5 vezes 9 é 45. E 45 menos 4, a gente sabe que é 41. Ou pelo menos é o que parece, né? Então tá aí, temos o 41. Tá, se essa não é a maneira segura de fazer essa multiplicação, qual que seria? Bom, o que tu sabe quando tu tá multiplicando esses dois polinômios aqui, esses dois binômios, né, que tem dois termos, cada um, é que tu tem que multiplicar todos os termos do primeiro por todos os termos do segundo aqui. Então uma maneira de garantir que tu vai fazer isso é essa, ó, 3 raiz quadrada de 5, que multiplica o segundo polinômio. Então pega você. Então isso aqui, opa, não precisa pegar tudo, pega só a parte de dentro. Então fazendo desta forma aqui, é garantido que tu vai fazer a multiplicação de todo mundo por todo mundo. Agora isso vai ser menos 2. Opa, eu ia botar o menos aqui, acabei de tentar. Que multiplica também a outra parte. Então fazendo dessa forma, tu garante que tu vai fazer todas as multiplicações, fica bem visível o que tu tem que fazer. E eu não fiz isso, né, porque a gente está mais acostumado a fazer direto, mas isso aqui, para quem está começando a resolver essas questões, não é seguro de fazer. Ah, mas não sei o que, porque a coisa é fácil. Olha, para ti pode até ser, mas para quem está começando, não é. Então, o mais aconselhável é tu escrever desse jeito aqui, que aí tu garante que vai multiplicar todos os termos do primeiro polinômio por todos os termos do segundo, porque fica tudo bem separadinho. Ó, primeiro termo do polinômio multiplicando todos os termos do segundo, e o segundo termo aqui, que é o menos 2, também vai multiplicar todos os termos do outro polinômio. Esse é o jeito seguro de fazer. Vamos torcer para que a gente tenha acertado, né? Chegado na resposta certa. E temos aí o 41 sem radical, tá? Então essa simplificação aqui a gente vai fazer muito quando tiver frações que o denominador for uma raiz ou uma raiz menos outra ou mais outra. Então isso aqui vai aparecer com muita frequência. E vamos aos exercícios. Escreva o fator racionalizante de cada expressão. A letra A é só raiz quadrada de 5, não tem problema, é só pra gente lembrar. Então a gente vai pegar a raiz aqui, copia, isso aqui vai ser igual a quem? Qual seria o termo racionalizante? Bom, isso aqui fica meio estranho, né? Porque tu tem que mostrar por qual valor tu multiplicaria. Então, nesse caso, a gente vai, já que tu quer ter livrado o radical aqui, esse símbolozinho lindo que está acompanhando o 5,
Aí tu vai fazer o quê? Nesse caso a gente mantém aqui raiz quadrada de 5 e multiplica ela por raiz quadrada de 5. Ok, vai garantir que vai desaparecer esse radical. O que vai acontecer neste caso aqui, quando eu fizer essa multiplicação? Isso aqui vai ficar igual a... Tá, isso aqui não é bom ser uma igualdade, tá? Porque raiz quadrada de 5 não é igual a raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Então deixa só a parte inicial aqui indicada. Aí a gente na outra linha vai dizer, ó, então a gente quer tirar o radical. Então, para fazer isso, estou multiplicando por esse valor. Aí o que vai acontecer nesse caso aqui? Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 25. E agora sim, isso vai dar 5. Ou seja, este valor aqui é o termo racionalizante. Então, resposta, vou botar um R aqui. Isso aí. Tanto é que aqui não tem sinal de igual, né? Isso é importante de ver. Certo? Então, para F aqui, a gente tem 6 raiz quadrada de 11. Nesse caso da F também é a mesma coisa, né? A única coisa que a gente está preocupado em se livrar aí é dessa raiz quadrada do 11, esse radical. O 6 aqui, pouco importa o que vai acontecer com ele. Então, para mim me livrar disso, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 11, esse valor aí. Então, raiz quadrada do 11. Sim, desse jeito mesmo. Tá, então isso aí vai dar 6 vezes 11, que vai ficar 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 11 é 66. Ou melhor, 6, isso aí vai ser 6 vezes a raiz de 11 vezes 11. Poderia deixar 11 ao quadrado, né? Porque... Ou isso aí vai ficar 121, tá? Então, de qualquer jeito, no final das contas, a tua resposta seria 66. Isso aqui não tem radical nenhum. Ou seja, o termo racionalizante, neste caso aí, é a raiz quadrada de 11. Então, para essas primeiras é simples, é fácil de ver, né? Mas vão haver coisas mais complexas do que isso. Escreva o fator racionalizante de cada expressão. Raiz cúbica, aqui já quando começa a mudar o expoente aqui, a coisa fica complicada. Quer dizer, complicada não, é só tem que prestar um pouco mais de atenção nesse caso aqui. Então, letra A, a gente copiar, e agora não temos mais não temos o auxílio da porcaria do whiteboard, porque ele só funciona com internet, tá vendo? Bom, eu não posso reclamar dessa ferramenta, porque ela não foi feita pensada para te usar no computador assim sem internet, só escrever coisa. É para você comunicar com outras pessoas, ofendê-las e sei lá o que. Então, já que a gente não tem essa opção por enquanto, vamos se contentar com o bom e velho Paint, que sempre ajudou a gente. Então, vou pegar aqui. Raiz quadrada. Vai ficar bem pior do que o whiteboard, mas tudo bem. É raiz cúbica de 5. De volta ao início do canal, né? E não é igual, né? Não tem igual nenhum aqui. Será que eu consigo mover se eu segurar o botão esquerdo? Não, não consigo. E a setinha? Também não. Então como é que eu fazia? Vou mover esse pedaço de lixo aqui. Ah, esqueci? Tá. Tá, é a bolinha do mouse aqui pra ir pra... Perdão, já lembrei. Tá, então raiz cúbica de 5. Eu quero me livrar do radical, mas aqui eu tenho só um 5. Então, se eu multiplicar... Na verdade aqui já vou fazer as multiplicações, né? Então eu vou multiplicar isso aqui por raiz cúbica, para garantir que eu possa multiplicar o 5 pelo que está dentro dessa raiz aqui também, né? Por conta do índice ser o mesmo, lembra do que a gente já viu? Se tem o mesmo índice,
tu pode multiplicar só os radicando, né, os radicandos. Então vamos garantir isso. Pronto, tem o mesmo índice. Agora 5, para mim me livrar, para ele sair, se eu multiplicar por 5 ao quadrado aqui, vai ficar 5 ao cubo. E raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é 5. Então estaria resolvido o nosso problema, né? Então se a gente fizer essa multiplicação, ficaríamos com raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Isso aqui tu sabe que tu pode escrever como sendo 5. Aí o expoente do 5 aqui ficaria na parte de cima de uma fração, que seria o expoente novo dele. Então ficaria o 3 aqui. E o índice da raiz ficaria no denominador desta fração. Então 3 dividido por 3 dá 1. Isso aqui é 5. Prontinho, resolvido. Então vamos voltar para cá. Então 5 ao quadrado. Esse é o fator, a raiz cúbica de 5 ao quadrado é o fator racionalizante para esse caso A aqui. Olha só. A G é 9 raiz sexta de 2 elevado à quinta potência. Se a gente multiplicar por... Nesse caso aqui, a gente só queria que o 2 tivesse elevado à sexta potência, né? Que daí vai dar 2 aqui fora, ele sai fora daí. Então, se eu multiplicar isso daqui tudo por raiz sexta de 2, já resolveu. Porque eu posso multiplicar os radicandos e aí vai ficar 2 elevado à quinta vezes 2, que dá 2 elevado à sexta potência. Simplificando as coisas, sai fora. Então, vai ser 18 a resposta disso, mas vai ser o fator racionalizante seria a raiz sexta de 2. É isso? É isso mesmo. Então tá aí, não é difícil, só requer um pouquinho de prática. Escreva o fator racionalizante, tá. Nesses casos aqui, isso aqui é o mais importante. Assim, não que tu saber aquele resto ali não seja, tá? Só que essa parte aqui ela é um pouquinho mais porque vai aparecer com uma certa frequência. Então, isso aqui vai ser geralmente denominador de fração, que tu vai ter que simplificar. Tá? Vai aparecer aqui e ali, então é bom tu já estar acostumado com isso. Então, raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 5. Raiz quadrada do 8 mais raiz quadrada do 5. A gente já sabe que caminho tomar, né? Nesse caso aqui. Isso aí pelo menos é a parte boa da coisa. Raiz quadrada do 5. Então, o que a gente vai usar para responder isso? Aquela relação que a gente já bem conhece, que A ao quadrado menos B ao quadrado pode ser escrito como sendo A mais B vezes A menos B. Tá? Essa bela relação. Então, se eu multiplicar isso daqui por raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 5, eu vou ter A ao quadrado, ou seja, o primeiro termo ao quadrado, ficaria raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, que dá 8, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, que daria 5. Então, é só isso que a gente tem que fazer nesses casos aqui. Não é difícil. Então, já como resposta disso, o fator racionalizante neste caso é raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 5. E se tu quiser testar isso sem usar essa relação aqui que a gente já sabe qual é que seria a resposta dessa multiplicação, tu pode fazer as contas, tá? É só multiplicar isso por isso daqui. Tá pronto para tu. Vamos ver, é isso mesmo. Então, letra C. Aqui vai funcionar do mesmo jeito, né? Mesmo que não tenha uma raiz, esse tem um número aqui, funcionaria do mesmo jeito. Vamos ver o que a gente faz nesse caso.
Então é raiz quadrada de 7 menos 5. Eu falo uma coisa, escrevo outra, beleza. Então, se eu multiplicar isso por raiz quadrada de 7 mais 5, a gente já viu no exemplo, aquele exemplo 5 lá, que vai dar tudo certo também. Então, essa seria a nossa resposta. Raiz quadrada de 7 mais o 5. E de novo, se tu tá muito desconfiado que isso aqui não, acho que isso aqui não tá certo, é só fazer a multiplicação desses dois polinômios aqui e conferir. Eu nem sei se dá pra chamar isso de polinômio, né? Não sei se polinômio tem a condição de ter uma variável junto ali. E agora a gente nem tem internet para estar conferindo, tá? Então, porque isso aqui no final das contas é um número, né? É 7 mais 5. Mesmo que tenha variável, também vai ser um número. Se aquela variável assumir um valor ali, então... Vamos lá, efetue as multiplicações. Resolvido. Tá, mas isso aqui é revisão? O que que é? A gente já fez isso. Na verdade, o que aconteceu? A gente fez isso há muito tempo atrás. E se a gente não soubesse disso, não teria chegado aqui onde estamos. Pra que tem que revisar isso aqui? Tá bom, eu assim, tem coisas que eu não sei por que que tem coisas que eu não sei por que que elas aparecem 200 vezes do mesmo jeito. Parece que é mesmo. Olha só. Aí só o que falta é isso, né? Não, na verdade o que falta é faltar luz, faltar a voz agora. Se bem que é inverno, né? Não tem que reclamar também. Acontece, cara. Pegar um friozinho leve ali, acontece. Tá? Então vamos para a letra A aqui, raiz de 10 vezes raiz de 10. Então isso aqui é igual a raiz quadrada de 100. Ou melhor, né, mostrando já que ele... Acho que talvez o autor pense que a gente não sabe isso daqui. O que é estranho, porque senão a gente não teria conseguido resolver as questões... Todas as questões que a gente resolveu, mas tudo bem. E aqui não é 12, é 10. Então, isso a gente consegue escrever dessa forma. O que implica que esta coisa vai ser igual a 10. Eu tô tomando o atalho, né? Calma lá. Não te apressa, rapazinho. Não te apressa. Tenha calma. Pronto. Isso é igual a raiz quadrada de 100. Que agora sim a gente mostra que isso é 10. Tá vendo? Entendemos como fazer. Pelo menos eu acho que eu entendi. Letra B, D. Ok? A D tem só um 4 ali multiplicando na frente. O que não é nada demais. Não, cara, não. Então é 4, raiz 4. Aqui eu não tenho mais o símbolo de raiz, né? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso aqui vai ser o que? Já fazendo mais direto, já que a gente mostrou que sabe como fazer. Isso aqui vai ser 4 que multiplica raiz quadrada de 25, que é 5. 4 vezes 5 é 20. Até onde eu me lembro. Tá bom. Mas, de novo, para que... Qual necessidade? De novo, veja bem, cara, eu já... Olha, pra que isso aqui? É o que eu tô me perguntando até agora. Porque, cara, a gente já fez isso, inclusive na questão anterior lá, se a gente não soubesse fazer esse tipo de coisa, tu não teria respondido a questão. Deixa eu voltar. Qual questão que a gente teria que saber isso aqui?
Não foi nessa, volta. Nessa daqui, ó. Se tu não soubesse que tu pode fazer a multiplicação quando o a porcaria do índice do radical é o mesmo, então a gente não teria conseguido responder isso aqui. Inclusive, essa questão é mais difícil. Isso daqui é mais difícil de fazer do que o exercício que a gente está vendo aqui. Essa é a questão 5. Ok, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer a letra A. Ô, porcaria. Acho que agora parou de chover, deve ter voltado a internet. Dá pra usar o whiteboard. Mas também não é confiável, né? Pode voltar a chover a qualquer momento. Mas nós vamos ter que usar, porque raiz quinta de 6 ao quadrado. Vamos ver se ele abre aqui. Se ele não abrir, aí paciência, né? Eu vou ter que achar outro programa. Eu falei que ia achar e acaba. Vai passando um dia, passa de um dia pro outro e assim por diante. E eu não encontro, cara. Hoje eu acharei, se a chuva ficar mais tranquila assim. Olha aí. Temos acesso ao bichinho aqui. Vou tirar um pouco do zoom para poder pegar o lapse. Tá. Então, raiz quinta. Ó, como é melhor de escrever do que no Paint. De 6 ao quadrado e 6 ao cubo. 6 quadrado que multiplica raiz quinta de 6 ao cubo. Tá, essa aqui tá pronta, na verdade, né? Isso aqui vai ficar raiz quinta. Pera aí, vamos botar embaixo aqui pra ficar fácil de ver. Isso aqui vai ser... Eu mantenho o radical e multiplico os radicandos aqui tranquilamente. Então, 6 ao quadrado vezes 6 ao cubo, tu mantém a base, básico de sempre, né? E soma expoente. Então, se a base é a mesma, né? Então, 2 mais 3 dá 5. E é isso. 6 quadrado, 6 cubo. Então, aqui ficaria 6 elevado a 5 dividido por 5, né? O expoente aqui dividido pelo índice do radical. Eu tenho dificuldade de falar, né? Eu estou acostumado a falar raiz, né? Eu sempre ouvi as pessoas falando raiz. E agora tu vê no livro aqui ele tratando com outro nome. Este símbolo, mas tudo bem. Então, ficaria 5 dividido por 5 que dá 1, ou seja, 6 elevado a 1 é 6. Essa é a nossa resposta. Ei, mas a resposta estava ali, é muito fácil. Com certeza, meu jovem, com certeza. 5. Putz. Não, de novo, a 5 não é difícil. Só de olhar para ela tu já sabe, né? Que, olha, o índice dessas raízes é o mesmo, ou seja, tu pode multiplicar os radicandos aqui e manter o radical do jeito que está. Então, 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo vai dar 2 elevado à sétima potência. E aí raiz sétima de alguma coisa elevado à sétima potência vai ser só aquela alguma coisa. Então vai ser 2. E 2 vezes 5 dá 10. Olha só, chegamos na resposta que a gente já sabia fazer há muitos anos. Efetue as multiplicações. De novo, caímos na regrinha de que eu tenho o primeiro termo mais o segundo vezes o primeiro termo menos o segundo. Tu sabe que isso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado de raiz quadrada de 8 é 8. E o quadrado da raiz quadrada de 5 é 5. Então, 8 mais 5 dá 13. Essa é só a nossa resposta. Cadê você? 8 menos 5. Ah, é menos, desculpa, porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá, então é 3. Cometi um pequeno erro aí. Um erro de cálculos
mas a gente não vai cometê-lo aqui nas questões. Então 6, letra A fica por isso mesmo. Então aqui a gente copia. Vou salvar aqui. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Bom, pelo menos a gente pode copiar isso aqui, uma parte aqui, né? Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Isso. Tá, copia você. Só vai trocar o sinal aqui. Então aqui vai ser mais. Então já sem precisar fazer essas multiplicações, a gente sabe o que vai acontecer. Vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. É só o que vai ficar no final dessas contas aí. Então o primeiro termo é raiz quadrada de 6. E o segundo termo é raiz quadrada de 2. Do 2. Por que o que acontece aqui? Quando tu elevar isso ao quadrado, a gente já viu que quando tu tem uma raiz, não importa o índice da raiz, se ela tiver elevada a um expoente, esse expoente aqui vai vir parar em cima do 6. Então a gente ficaria com raiz quadrada, nesse caso aí, de 6 elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Tem duas formas da gente ver isso daí. E é importante, esse tipo de coisa aqui é importante que tu preste um pouquinho de atenção, né? Mas só vamos entregar a resposta e a gente já vê isso daí depois. Então, 6 ao quadrado aqui, raiz quadrada de 6 ao quadrado, isso daqui vai dar 6, tu já sabe disso. Menos o 2, tá? E não é nada de, tem o 2 aqui e o índice da raiz é 2, então corta um com o outro. Não é bem por aí, né? Tu tem que entender o que aconteceu ali. E 6 menos 2 dá 4. Vamos só ver se a nossa resposta está certa. Está certa, tá? Então vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu só fechar o Paint aqui, não vamos salvar. Que pelo visto, se não chover, tá ótimo. Tá, duas maneiras de ver o porquê que o índice, porquê que o expoente ali que está elevando uma raiz quadrada vai parar em cima do radicando. Primeiro caso seria o que eu acho que é o mais fácil. Deixa eu só arrumar essa raiz aqui que fica feia a coisa. Então raiz quadrada, por exemplo, de 2. A gente poderia usar qualquer outra coisa. E a gente vai elevar isso ao quadrado só para poder tirar da raiz no final das contas. Primeira forma de fazer. Bom, tu está elevando esta coisa toda aqui ao quadrado. Então tu pode pegar isso e fazer essa multiplicação, né? Repetir a base duas vezes aqui, ela vezes ela mesma, está elevando ao quadrado, então repete duas vezes e multiplica. Aí, então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. O que tu sabe que vai resultar disso? Aqui, como o índice dessas raízes é o mesmo, tu multiplica os radicandos. Então, tu vai ficar com raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tá vendo? É como se o expoente que estava aqui fora fosse parar aqui no 2. E essa é a maneira, ó, foi o que aconteceu, mas não é que você teleportou daqui e veio parar aqui em cima, né? É como se fosse, mas não é o que acontece. É só para facilitar a tua vida. Quando tu vê uma coisa desse tipo, tu fala, tá, se o expoente aqui é 2, então o expoente vai ficar 2 aqui. E o radical se mantém do mesmo jeito que estava, tá? Não acontece nada com o índice desse radical, nem coisa nenhuma. Só o expoente vai vir parar aqui em cima do 2. Então essa é uma das formas de ver isso acontecer. Segunda forma, a gente vai pegar o mesmo exemplo. Pode ser raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então tu vai primeiramente reescrever isso daqui. Tu sabe que tu pode, e se tu pode, tu vai fazer. Então eu posso escrever isso como sendo 2 elevado a 1 meio. Aqui os expoentes vão ficar meio ruinzinhos, prejudicados. Isso ao quadrado, tá?
eu só reescrevi essa parte de dentro dessa forma aqui, que é equivalente. 2 elevado a 1 meio é equivalente a dizer, a falar em raiz quadrada do 2. Ou, eu também não vou arriscar. Mas é raiz quadrada do 2, tá. Então, agora, se tu elevar isso aqui ao quadrado, tu vai ficar com o quê? Na verdade, não precisa ir pra frente. Vamos aqui pra baixo. Tu vai ficar com 2 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a 1 meio, tá? Elevou ao quadrado, é isso aí. Repete a base 2 vezes e faz a multiplicação entre esses fatores aqui. Só que neste caso, tu vai ficar com o quê? Aqui tu mantém a base, né? Se a base é a mesma nessa multiplicação, tu só tem que somar expoentes. A soma desses expoentes aí vai dar, bom, o denominador tu mantém. Então, se tu mantém denominador, vai ser o 2. E o numerador, nesse caso, tu vai... minha nossa, perder a voz hoje não vai ser bom. Se tu tem o mesmo denominador, é só somar os numeradores. Então, vai ser 1 mais 1 que dá 2. Ou seja, tu obteve isso daqui. 2 elevado a 2 dividido por 2, que a gente pode reescrever isso como sendo raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Lembra lá do que o Gringues disse? Quando tu quiser passar de um para o outro aqui, quem está no sol vai passar para a sombra. Ou seja, esse 2 que está aqui em cima, que nesse caso é o mesmo valor, mas não importa, isso aí não é relevante. O que tu tem que saber é que quem está aqui em cima no numerador aqui do expoente vai ser o expoente do 2 aqui dentro. Ele vai ficar na sombra aqui em paz. E esse 2 que está aqui embaixo, que está na sombra por enquanto, vai ficar no sol, vai ficar aqui, ó, aqui fora da raiz. Então é desse jeito que tu converte de uma forma para outra, tá? Essas duas formas aqui vão dar a mesma resposta. Mas de novo, a gente chegou em 2 elevado ao quadrado. O que significa que de qualquer uma das maneiras que tu quiser enxergar isso, tu vai chegar na mesma resposta, tá? 2 ao quadrado, então é como se o expoente que está aqui fora fosse parar aqui em cima do 2 e é só isso que tu tem que fazer. Mas o importante é tu saber o porquê que isso acontece, tá? Saber uma forma mais rápida de escrever isso é maravilhoso, mas tu tem que conseguir entender o porquê que isso aconteceu. Senão é jogar tempo fora, senão é mais uma coisa que tu decora e assim, e usa de vez em quando, e às vezes tu corre o risco de esquecer. É mais fácil de esquecer quando tu só decora um pedacinho desses do que tu saber fazer o caminho todo. Porque se tu esqueceu do final, mas tu sabe fazer o caminho até chegar lá, tu não vai te apertar em lugar nenhum, numa prova, numa coisa ali. Se tu precisar daquele conhecimento e tu não lembra da resposta final, tu consegue fazer as contas e chegar nela. Então, muito bem. Com conhecimentos mais básicos, né? Com ferramentas mais básicas, tu chega na resposta. Tá? Então é 4 para a primeira. A gente tem a C aqui. Por que eu falei em expoente? Apareceu alguma que tinha expoente aqui? Ah, sim, claro, por conta do primeiro ao quadrado aqui, mais menos o segundo ao quadrado, do porquê que o expoente veio parar em cima do 6 e aqui em cima do 2, né? É isso, então a gente mostrou, tá justificando isso. Porque eu olhei para as questões e fiquei pensando, ué, por que eu fiquei falando disso, cara? Não tem nada ali, né? Levado a expoente nenhum, pô. Tá, então letra C aqui. 5 mais 2 raiz quadrada do 7. Tudo bem. 5 mais 2 raiz quadrada de 7. E aqui vezes 5 menos 2 raiz quadrada de 7. Acho que demora mais eu copiar a coisa, colar aqui, do que simplesmente escrever. E é menos 2. Tá, então a gente sabe o que vai acontecer no final dessa multiplicação. O que não importa de nada, né? Porque se a gente precisar fazer essa multiplicação, a gente vai fazer. O que você provavelmente vai ter que fazer nas provas.
Provavelmente o teu professor vai querer que tu faça as multiplicações, faça tudo, ou que tu mostre o porquê que a tua resposta é aquela, né? Então, tu faria a forma resumida aqui e deixaria indicado num cantinho, porque a ao quadrado menos b ao quadrado pode ser escrito como a mais b vezes a menos b. Daí ele vai entender que tu sabe todo o caminho, tu entendeu como chegar ali. Muito bem, vamos voltar para cá. Então, isso daqui vai ser o primeiro termo ao quadrado. Então, o primeiro termo no nosso caso é o 5 elevado ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado vai ser 2 raiz de 7. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Tá. 5 ao quadrado é 25, menos 2 aqui, tu sabe que tu pode fazer essa multiplicação independentemente. Então, dos fatores, né? É multiplicação não, essa potenciação, tu pode elevar o 2 ao quadrado vezes o raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes... Aí, raiz quadrada do 7 elevado ao quadrado, tu sabe que vai dar 7. Então, a gente não precisa ficar forçando demais também. Então, 4 vezes 7 dá 28. E aí, 25 menos 28 vai dar menos 3. E teve uma coisa que eu falei no último vídeo que vale para agora. Se você acha que vai aprender a potência, vai aprender a somar frações, a trabalhar com isso só assistindo esse conteúdo aqui, eu lamento te informar, mas isso não vai acontecer da maneira como tu espera. Porque, embora assim, nessa parte a gente vai ser obrigado a trabalhar com frações, vai ser obrigado a trabalhar com potência, não vale a pena. Se tu caiu nesse vídeo aqui e falou assim, olha, nossa, que maravilha, 3 assuntos num lugar só. Racionalização, frações, potências, tudo num canto só. Para que eu vou assistir um vídeo que fala só de um assunto individual? Porque esse vídeo aqui está falando só sobre racionalização. A gente está resolvendo questões que o foco é racionalizar as coisas e nada mais. O resto a gente está usando mal e porcamente. Na verdade, assim, não é mal e porcamente como se a gente não soubesse. A gente já sabe isso e só está utilizando. Então, a gente não tá preocupado em justificar nada. Eu não estou gastando muito tempo com essas coisas. E esse era um erro que eu cometi ali, que era pensar que se eu pegasse um assunto um pouquinho mais avançado, de um livro, ou assistisse uma aula que é um pouco mais avançada e o professor, no meio dessa aula, fosse falar de coisas mais básicas, eu pensava que eu ia aprender tudo numa coisa só, num vídeo só, ia poupar tempo da minha vida, o que não é verdade. Se tu tem dificuldade com frações, com potência, expoentes, as regras, tu precisa assistir ou resolver questões específicas daquilo ali. E nesse caso aqui, nenhuma dessas é específica, tratando das regrinhas de potências e aí como lidar com expoentes, nem nada. Não é isso que está acontecendo nesse vídeo. E eu sei, eu preciso avisar, porque isso é um negócio importante, tá? As pessoas às vezes não se dão conta disso. Eu não me dava conta disso, pelo menos. Então, se tiver alguém igual a mim assistindo isso daqui, fica avisado aí, cara. Não perde tempo assistindo. Ah, não, porque 3, 4 conteúdos num vídeo só. Não, não é. Não é. Tu vai pegar as coisas por cima, as regras vão ser faladas de qualquer jeito. Ah, tá, você sabe que funciona por isso e só vamos seguir aqui. E num vídeo específico, que nem quando a gente começou a resolver a parte de potência lá, a gente fez um monte de exercícios para gravar aquelas regras. Então a gente viu um monte de coisa que era só preocupado com potências. É só isso. Que nem as frações. Então, tudo bem, vocês estão avisados aí, não pode reclamar depois. Tá, menos 3 aqui. Ó, parou até de chover. Ó, racionalização de denominadores. É isso daqui que vai aparecer com frequência. Sim, não é aquela frequência gigantesca, mas quando aparecer, vocês vão estar preparados.
Vocês vão olhar para a questão e vai ser só mais uma coisa que vocês já sabem fazer e acabou. Tem que ser assim, tá? Então, racionalizar o denominador de uma fração é obter uma fração equivalente. Ó, tá vendo aqui? Esse tipo de coisa que ele está falando de qualquer jeito não, mas só está falando aqui. Isso daqui a gente já viu. Quando alguém fala em fração equivalente para ti, isso tem que estar claro na tua cabeça. Tu lê e fala, tá bom, fração equivalente, sei perfeitamente o que isso quer dizer, sei perfeitamente como obter uma fração equivalente a outra, nada mais, nada menos do que isso. Não é um problema para mim entender. Então essas lacunas é a mesma coisa de tu tá aprendendo um idioma novo e tu vai ler uma frase em que tem palavras ali que tu não conhece. E aí tu tem que tentar, tu tenta entender o contexto da frase para ver se tu sabe, se tu consegue traduzir aquilo de uma maneira relativamente decente. E aqui na matemática isso é um problema, tá? Em outros idiomas tudo bem, tu tá aprendendo um idioma e tal, tu não precisa saber tudo, entender todas as gírias ali, alguma referência, um negócio que tu não faz ideia do que seja lá, mas que é comum para aquelas pessoas, então aquela palavra é para ti é extremamente desconhecida e tal. Só que na matemática isso não funciona do mesmo jeito. Tu lê uma frase dessas e aí o cara falou fração equivalente e tu ficar assim, fração, pois é, né? Fração eu sei, né? Fração eu divido, mas equivalente, não, equivalente é parecido, né? Igual, será? Mesmo valor, como é que era mesmo? Se tu ficar nisso, tu já saiba que esse conteúdo aqui é uma coisa que tu tem que revisar. Se tu ler uma frase e for que nem tu estiver lendo uma frase em inglês e tu não entendeu uma ou duas palavras, tu ficar com o mesmo sentimento de tentar traduzir isso, saiba que isso é um problema. E é um grande problema. Volta e revise esse assunto. Porque se ele está tratando esse assunto como uma coisa básica, um conhecimento mínimo que tu já tem que saber, é porque, adivinha? Tu já tem que saber. Tu vai precisar. Entendeu? Tá, essa é mais uma dica que eu tô te dando. Então, uma fração equivalente com denominador racional. E racional a gente sabe que o número racional é o que pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B sendo números inteiros, né? Isso. Então, o denominador racional, por exemplo, 1/2, 3 é um número racional. Então tá aí outra coisa que tu tem que saber. E vamos lá, recordemos a propriedade fundamental das frações. Uma fração não se altera quando o numerador e o denominador são multiplicados por um mesmo número diferente de zero. Sim, isso daqui é uma coisa que a gente tem que saber, tem que estar gravado nas nossas cabeças e não sair. Tá, então vamos estudar os casos mais comuns de racionalização. Primeiro caso, o denominador é um radical de índice 2. Ele é comum. Esse é um dos mais comuns de fato. Então 3 raiz quadrada, 3 sobre raiz quadrada de 5 é bem comum. Racionalizar, olha, a gente faz isso. Livros de física, por exemplo, a gente não deixa a resposta. Geralmente, tu não deixa a tua resposta como sendo 3 dividido por uma raiz. Mas 3 sobre raiz quadrada de 5 é uma resposta, tá certo, acabou. Cheguei no final da minha conta, obtive isso daí. Para que eu vou remover a raiz da parte de baixo da fração? Que ganho eu tenho com isso? Pelo que eu vi antigamente, parece que era mais difícil de tu fazer a divisão de 3 por raiz quadrada de alguma coisa, ou raiz de alguma coisa. Porque, por exemplo, a raiz quadrada de 5 aí vai dar 2, sei lá o que. E pelo visto isso aí, esse número é gigantesco, é 2, e vai se estender ao infinito e além. Então, não é dividir 3 por 2, sei lá o que, é bem pior do que dividir 2, na verdade vai ser 3 raiz de 5 ficaria, né?
3 vezes a raiz de 5 dividido por 5. Então na parte de cima da fração ficaria um número com vírgula e na parte de baixo ficaria um número inteiro ali, bonitinho. E aí fazer essa divisão parece ser muito mais agradável. Então por isso que se racionalizava as coisas. Hoje em dia, olha, não teria uma necessidade assim de fazer isso, né? Mas a gente faz. Eu não vejo problema nenhum também, tá? É outra coisa, eu não, não me sinto mal em ter que pegar essa resposta aqui que eu achei no final da questão e traduzir ela para isso daqui. Então, para mim não tem problema nenhum. De novo, essa divisão aqui é mais fácil de fazer. Só de tu olhar, tá? Vai ser um número com vírgula dividido por um número inteiro. É bem mais fácil fazer isso do que fazer essa divisão aqui. Tá? Então vamos para os exercícios e a gente discute as coisas que ele acabou mostrando aqui, que a vasta maioria delas a gente já sabe o que fazer. Então racionalize os denominadores das frações. E de novo, aqui não é o lugar para te aprender sobre frações. Não é. Mesmo que a gente vá discutir as regras, olha, não tem número esse exercício. Mesmo que a gente vá discutir regras, não é o local. Um grande erro do ser humano achar que vai aprender 3, 4 coisas ao mesmo tempo, sendo que algumas delas estão sendo utilizadas como coisas básicas para responder outras perguntas mais difíceis. E o foco são as perguntas mais difíceis, então tu vai perder muito tempo de vida. 4 sobre raiz quadrada de 3, vamos copiar. Será que ele vai arrumar tudo numa coisa só? Poderia, deveria, eu espero que faça. Isso, pronto. Então a gente sabe que a regra fundamental lá que a gente viu ali, que se a gente multiplicar esta fração, tanto o numerador dela quanto o denominador, por um mesmo valor, mesmo número, a gente não altera o resultado final da divisão, vai continuar sendo o mesmo. Então o número que a gente vai utilizar para multiplicar vai ser o raiz quadrada de 3. Então vai multiplicar ambos os lados não, né? Tô tão acostumado com as porcarias das equações. Então vai ser raiz quadrada de 3, Ctrl C, sobre raiz quadrada de 3. E aqui é o que vem aquela parte engraçada. Tu vai falar assim, não, mas beleza, não vou aprender frações, mas tu tá falando da regra aí pra mim, é só eu guardar isso. O problema é que aqui a gente vai resolver uma, duas questões e vai falar sobre isso e tu vai ouvir e tal, tu pode até resolver essas questões aqui, mas é muito pouco para te gravar essa regra na cabeça, para ela ficar clara para ti, para quando tu vê uma questão tu falar assim, não, tudo bem, eu entendi o que tem que fazer. Eu recomendaria que tu fizesse questões que tratam só disso daqui, né? Gerar equações, gerar frações equivalentes, trabalhar com frações equivalentes e não simplesmente ver uma ou duas questões e achar que tu entendeu isso daí. Tá, mas isso é a minha recomendação também. Se tu quiser sofrer na vida, fica à vontade. Fica à vontade. Talvez tu não seja uma concorrência para mim num futuro vestibular. Né? Que seria uma coisa boa, né? Que tu não fosse mesmo. Nossa, tu dizendo uma coisa dessa, claro, cara, eu quero voltar para a universidade. Tu imagina, tem um monte de gente que estudou tanto quanto eu ou mais do que eu, daí sabe mais que eu. Não. O bom é que a pessoa queira pegar atalhos, queira ter uma vida mais simples, não queira se esforçar muito, porque daí na hora da gente responder as questões eu tenho mais chance de passar e essa pessoa de não conseguir passar, né? Então pra mim seria bom. Então tá aí, se tu não quiser revisar esses conteúdos, tu acha que não precisa, que só assistindo um vídeo desse tipo aqui tu vai aprender tudo de uma vez só, fica à vontade. Então ele vai ficar com 4 aqui. E vai ser 4 vezes a raiz de 3, né? Quando é multiplicação, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Raiz de 3. Na verdade aqui não vai ser a raiz de 3, né? Aqui tu faria o radicando vezes o radicando, vai dar 3 vezes 3 que dá 9. E aí raiz quadrada de 9 é 3. Certamente.
Então racionalizamos isso. Eu deixo esse 4 multiplicando aí pro lado de fora. Não, eu não quero esse 4 aí, tá feio. Não, eu quero tudo no numerador. Fica tudo junto e abraçado aqui. Não tem essa de se separarem, né? Vem pra cá, meu amor. Isso. Tá aí, 4 raiz quadrada de 3 sobre 3. Ó, tem um monte de questões para te praticar aqui. Um monte delas. A gente vai pegar a última aqui, que teoricamente é mais difícil. Vamos para H então. Raiz quadrada do 7, 2 raiz quadrada de 3. Esse aqui eu vou ter que colocar entre parênteses, senão ele não vai querer arrumar, né? Tá, essa daqui não é tão complicada também, né? Tem um número embaixo, mas de novo, o nosso objetivo é se livrar desse radical aqui. Então, se eu multiplicar isso por raiz quadrada de 3, eu resolvo o meu problema. Olha só, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada do 3. Por que eu não fiz tudo uma vez só? Não sei. Ah não, porque o outro eu tive que copiar, né? Daí não tinha o que fazer. Tá. Então o que vai acontecer aí? Vamos ter uma coisa bonita e bela, que vai ser 7 vezes 3, que dá 21. Raiz quadrada do 21 não tem muito o que fazer, né? Não tem como tirar da raiz, então vai ficar desse jeito. Vai ficar raiz quadrada de 21 sobre. Embaixo, aqui vai dar 2 vezes raiz quadrada de 9, que é 3, e 2 vezes 3 é 6. Olha, está trovejando. Será que vai voltar a chover? Tá, 21 sobre 6. Não tinha como simplificar mais isso daqui. Segundo caso, o denominador é um radical com índice diferente de 2. Tá, aqui tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Mas nada também que fuja do que a gente já viu, né? Isso que é uma coisa boa. A gente já viu essa parte aqui, quando eles têm o índice diferente. Quando o radical tem índice diferente de 2 e quando aqui a gente vai ter que lidar com os expoentes do radicando, né? Para poder simplificar as coisas. Só que nesse caso eu não vou poder me dar o luxo de escrever ali no Word por causa dos índices diferentes aí. Então a gente escreve por aqui, torce para não faltar internet, que eu vou dar um jeito. Próximo vídeo vai ter que ser com outra coisa que não seja isso daqui. Mesmo que eu leve uma semana até encontrar, é uma semana sem vídeos e daí a gente dá um jeito. Tá? Porque eu tenho que rodar offline. É essa a questão. Sem internet. Eu tenho que conseguir usar essa porcaria sem internet. Porque esse é o único problema. Isso aqui é muito bom, essa ferramenta aqui. Ela não é ruim, não. Raiz cúbica de 7. Raiz cúbica do 7. Tá, aqui ele só quer saber o valor que a gente multiplicaria por esta fração para se livrar desse radical na parte de baixo. Então, neste caso, a gente vai multiplicar isso aqui por raiz cúbica de 7 ao quadrado. Exato. Então, puxa isso aqui. Não, na verdade não precisa de parênteses, né? Não. Então, parte desse... Lembra que tu não pode, para te obter uma fração que é equivalente a essa, só que sem o radical na parte de baixo.
tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Não é bonito isso? Eu acho lindo. Então, isso aqui vai ser raiz cúbica de 7 ao quadrado, que é o valor que a gente vai multiplicar, vezes raiz cúbica aqui de 7 quadrado. Como o índice dessas raízes aqui do denominador é o mesmo, é só multiplicar os radicandos. Essas raízes não, do radical, né? Então o que fica aí? Isso aqui seria a resposta, mas ele perguntou só qual é que seria o valor. Então seria isso daqui. Mas enfim, esse aqui vai ser 7. Ele não pediu para simplificar, né? Só pediu para dizer coisa. 7 raiz cúbica de 7. Bota aqui. 7 quadrado. E embaixo vai dar 7, né? 7 eu... Na verdade, vamos botar o que você tornaria isso. Multiplicando os radicais. Multiplicando o radical não, mantém o radical do jeito que está. E vai multiplicar os radicandos. Então isso aqui vai dar 7 elevado ao cubo. Portanto, esta coisa no final das contas, aqui embaixo vai dar 7. E aqui em cima eu tenho 7 vezes 7, então vai dar 1 essa divisão ali. Sobra só raiz cúbica. Tá, mas isso seria a resposta, tá? Isso aqui ele não pediu pra gente fazer, eu só tô fazendo porque já tá no nosso caminho, né? Não custa nada resolver, é uma coisa a mais que a gente treina. Aí. Então fica raiz cúbica de 7 ao quadrado. Que é justamente esse o valor que a gente multiplicaria por essa fração, tá? Esta fração aqui. Vamos ver se foi isso que ele fez. Ele só indicou só um, né? Vai ter que multiplicar pela fração inteira, cara. Mas enfim. Tá aí. Chegamos numa areia exposta. Isso é muito bom. Vamos para a letra I aqui. Tá. Bom, baseado no que a gente já sabe. Eu tenho raiz sétima de A elevado ao cubo. Para mim me livrar desse radical, eu precisaria que o A tivesse elevado à sétima potência. Para dar certo. Então a gente multiplicaria essa fração aqui, o valor que seria multiplicado tanto por numerador quanto pelo denominador, seria a raiz sétima de A elevado à quarta potência. Que daí quando a gente multiplicasse os radicandos, A elevado à quarta vezes A elevado ao cubo, dá A elevado à sétima. Tá, A elevado à quarta potência. Não, pera lá, calma lá. Ah, ele já entregou a resposta. Racionalize os denominadores. Tá, então eu tenho que racionalizar e entregar a resposta final. Tá bom, então pelo menos para a primeira a gente fez, tá? Então, culpa minha, tá? Eu não fiz do jeito que tinha que fazer. Tá, então para essa primeira aqui, para a parte de cima vai ficar a raiz cúbica, a raiz sétima de A elevado à quarta potência. E na parte de baixo, quando fizer a multiplicação, sobra só o A, né? Que nem a gente viu, que eu deveria ter feito. Tá, vamos pegar uma que a gente não viu a resposta aqui. Ui, essa aqui é difícil ainda por cima. É difícil não, é grandinha. Pelo que eu multiplicaria isso, raiz quarta, 3 ao quadrado, eu precisaria de 3 à quarta potência, né? Então eu multiplicaria tudo por raiz quarta de 3 elevado ao quadrado, nesse caso, daí ajudaria. Então em cima vai ficar 8 raiz quarta de 3 ao quadrado, e embaixo vai ficar 3 ao quadrado vezes 5, 3 quadrado vai dar 9. Não, vai dar só 3. Vai dar o 3. Pera aí, vamos fazer isso daqui. Tá vendo? Ficar olhando para as coisas é feio, é nojento, tu não chega em lugar nenhum. E a gente quer chegar em algum lugar, a gente pretende, né? Aprender alguma coisa. Quarta potência. 3 ao quadrado. Só conferindo. Quarta potência não, né? Raiz quarta. 5, 4, 3 quadrado.
Tá, eu vou multiplicar isso aqui por raiz quarta 3 ao quadrado para ter o mesmo índice. Não, internet, não é a hora. Agora não é a hora de tu falhar o sinal, pô. Tem momentos na vida e esse não é um deles. 4, 3 ao quadrado aqui. Porque aqui eu vou multiplicar, vai somar os expoentes, daí vai dar 3, né? Nesse caso dá 3. Resposta. E aqui em cima, mesma coisa, mesmo valor. 3 quadrado. Então o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser 8. Eu achei que ia ser mais complicado ainda, mas não é. Quarta, 3 quadrado. Olha o que a pressa faz. E aqui embaixo, bom, eu multiplico os radicandos, mantenho a base, soma expoente, vai ficar 3 elevado à quarta potência. Aí vai ficar só 3, 3 vezes 5 é 15. Não pode que seja tão boba assim. Então aí, não tem como simplificar mais do que isso. Tá. 3 quadrado, 15, tá certo. Está certo. Vamos ver aqui quanto tempo estamos gravando. 1 hora e 6 minutos. Cara, eu achei que já tinha passado as 2 horas aí. Que bom que temos mais um tempo. Então, o terceiro caso, o denominador é uma soma ou uma diferença de dois termos, sendo pelo menos um dos termos um radical. Que é a parte mais... É o mais comum que tu vai ver, vai ser isso daqui. Assim, das questões difíceis que a gente vai ter para resolver. E acredite, muita gente, incluindo eu, teve dificuldade em fazer esse tipo de coisa aqui. Ele vai fazer assim, pô, vai falar assim, pô, mas é só uma regrinha fácil da gente lembrar ali, é básica e tal. Mas lembra que até tu ter chegado naquela regra, tu aprendeu muita coisa. Que a gente aprendeu nesse caso agora, né? De estar fazendo todos esses livros aí, a gente sabe muita coisa até ter chegado ali. E eu do passado, o meu eu do passado não sabia essas coisas. Ficava que nem as frases em inglês, que tu entende uma ou duas palavras e o resto pra ti é meio obscuro. Tu já ouviu alguém falar aquilo, tu já leu aquela palavra em algum lugar, mas tu não sabe o que ela significa. Entende? Então a gente vai resolver esses exemplos aqui, não tem necessidade, tá? A gente vai para as questões mesmo que são mais divertidas. Neste caso, então tá, não tem número nessas questões. É só exercícios, cara. Eu não sei. Ah, mas e que problema tem dele não colocar números? Não sei, cara, porque nos outros livros tinha e eu me acostumei com isso. E aí, quando tu vê um negócio que é estranho, é diferente do que tu tá acostumado, não traz uma sensação boa, entende? Ah, mas não faz diferença nenhuma, é só responder a questão. É só responder. 8. O cara desiste, né? O cara aceita qualquer coisa que os outros falam daí, né? Tá certo, com certeza. Então aqui vai ser 8 que multiplica raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 2. Que caminho tomaremos? Que caminho será? Então isso aqui eu vou multiplicar, eu vou deixar isso como referência. Tá, isso aqui não vai ser tão rápido de fazer, né? Então deixa o enunciado como referência, vai que a gente erre, daí a gente tem ali como olhar. Então isso aqui eu vou multiplicar por... Eu vou multiplicar por você. Não, só o de baixo. Obrigado. Então aqui a gente vai abrir parênteses, abre parênteses de novo e multiplica por... Aqui em vez de o menos vai ser mais.
aqui vai ser a mesma coisa. A gente põe mais, ó, trovejando. Pode vir uma chuva, mas não tão ruim assim, porque a última, né? 2 goteiras, cara. Pá, ainda bem que eu me acordei, imagina tu não acordar. Olha a cama tudo molhada. Aí chega alguém, ainda acha que o cara é criança ainda e você mijou tudo. Enfim, vamos lá. Aqui, agora quando a gente fizer essas multiplicações, eu vou deixar essa daqui indicada, tá? A parte de cima, o numerador da fração, acho que não tem por que multiplicar. Então ficaria 8 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2. Não tem por que tu fazer essa multiplicação. Então isso aqui vai ser sobre. E na parte de baixo vai ser o quadrado do primeiro. E o quadrado do primeiro vai ser o quadrado da raiz quadrada do 7. Nossa, é muita coisinha, né? Vou copiar essa raiz aqui. Tá, vai ser o quadrado do primeiro, que é o primeiro termo é 7. Raiz quadrada do 7. Bota isso ao quadrado menos o quadrado do segundo. E o quadrado do segundo, raiz quadrada de 2. E de novo, essas coisas só são difíceis no começo para te falar aqui. Na hora que tu estiver fazendo isso no teu caderno, tu vai fazer normal, sabe? Tu nem vai pensar muito, só vai escrevendo. Não vai ficar tão ruim que nem parece aqui. Tá, então a parte de cima vai se manter do jeito que tá. Vamos copiar de novo aqui. E a parte de baixo vai ficar o quê? O quadrado de raiz quadrada de 7, isso aqui vai dar 7. O quadrado da raiz quadrada de 2 é 2. E o bom é que já sabemos disso. E 7 menos 2 é 5. Então esse é o melhor que dá para fazer, tá? Deixar dessa forma aqui, eu acho que é a melhor forma possível. Opa, inclusive porque essa parte de cima tá fatorada, né? O 8 aqui ele é o que multiplica tanto o raiz quadrada do 7 quanto o raiz quadrada do 2. Ele tá aqui, ó, tá aqui fora, tá fatoradinho, tá tudo bem arrumado. Então essa é a melhor forma que eu acho que tem para indicar a resposta. E de fato foi o que o autor deixou mesmo. Então tá bom, então entendemos, né? Olha aí a quantidade de questões que tu tem a oportunidade de fazer, se tu quiser. A gente está fazendo 2 de cada porque eu julgo que seja o suficiente para esses assuntos aqui por enquanto. É o suficiente aí 2 de cada e a gente está conseguindo progredir bem. Mas quando for pegar assuntos mais complexos aí a gente negocia essa quantidade de questões. Tá, e a J. A J é tranquilíssima também. Como eu queria poder dizer isso aqui no tempo que eu estava no ensino fundamental, no ensino médio. Eu tinha uma falsa impressão ao meu respeito, sabe? Eu achava que eu tinha ido muito bem no ensino fundamental, nessa parte de matemática. Aí até eu pegar um boletim meu e olhar as minhas notas, sabe? Eu tinha uma lembrança muito errada. E as minhas notas eram a média, sabe? É o mínimo pra te conseguir passar. E aí quando eu olhei aquilo ali eu fiquei meio triste, porque eu achei que eu era bom quando era criança e depois no ensino médio, que daí eu acabei perdendo um pouco a mão, né? Porque ensino médio, né? Adolescência, festas, mulheres e outras coisas. E aí eu achei que, né, tinha chegado nesse tempo e eu tinha desistido de estudar, mas eu era inteligente quando eu era criança, o que não era verdade. O que é bom também, né? No final das contas, porque aí mostra que mesmo o cara não tendo, não tivesse demonstrado nenhum traço de inteligência na infância, pelo menos o cara conseguiu progredir um pouco, né? Com o passar dos anos. Pelo menos isso. Tá. Então, vamos pegar aqui e vamos multiplicar
essa fração aí por vai ser o quadrado do... Isso vai ser 5 menos raiz quadrada de 7, né? Que daí a gente resolve o nosso problema. E o nosso problema é um grande problema. Dividido por 5 menos... Então essa questão... É que muitas eu olho e falo que são parecidas, mas que não tem muito como diversificar as coisas, né? Então ela parece, mas não é. Então aqui vai ser 5 menos raiz quadrada de 7. E essa daqui também. Cinco menos. E agora fazer o quê? Agora fazer o quê, né, cara? Multiplicar as coisas, quem sabe? Deixar indicado 3. Eu acho que a parte, o numerador a gente deixaria 3 vezes 5 menos raiz quadrada de 7. Indicado do jeito que tá, né? Não tem porquê 3 vezes aqui, não tem porquê fazer essa multiplicação. Ou talvez ficariam termos demais. Então vou fazer assim, 3 vezes 5 dá 15, menos 3 raiz quadrada de 7. Talvez a parte de cima fique melhorzinha assim, dessa vez, quem sabe. Vamos tentar, vamos ver o que o autor vai fazer. E a parte de baixo a gente sabe que vai ser o quadrado do primeiro. Então vai ser 5 ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é raiz quadrada de 7. Então vai ficar esta coisa. E lembrando que, já que ele estava falando em frações equivalentes, o resultado desta fração aqui, dessa divisão, é o mesmo do que tu dividir o 3 por 5 mais raiz quadrada de 7. Por isso essas duas frações são equivalentes. Tá? A gente está fazendo de tudo para manter a equivalência delas. Então, tendo dito isso, vamos prosseguir. Agora aqui o que nós temos? 5 elevado ao quadrado, isso aqui é 25. Menos raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado é 7. 25 menos 7 dá 18. Todo mundo concorda com isso? 5 dá... 18. Tá, próxima coisa, simplificações. Eu posso dividir tanto o 18, quanto o 15, quanto o 3 aqui por 3. Eu posso fazer isso, então eu farei. Dividir todo mundo pelo mesmo valor. O numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. E 18 por 3 dá 6. E agora perdemos a internet, ó. Começou a chover de novo. O sinal vai-se embora. Então a resposta final é essa: 5 menos raiz quadrada de 7 dividido por 6. Parece que chegamos nela. E temos agora os exercícios complementares. Racionalize os denominadores das frações. Sim, senhor. Letra A. O que temos aqui para racionalizar? 1 sobre raiz quadrada de 3. Agora pegar os símbolos aqui. Quadrado de 3. Muito bem, muito bom. Então, para adiantar o processo, o que acontece? Se a gente multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3, a gente vai ficar com raiz quadrada de 3 sobre 3. Né?
Que é isso que tu vai acabar fazendo no teu caderno. Tu te acostuma a fazer um pouco mais rápido essas questões, tá? Principalmente essas partes fáceis aqui. Então tá aí. E nesse momento tu não deveria estar se perguntando, ué, como é que ele chegou nisso tão rápido? Tu não deveria não, mas tu pelo menos tem a oportunidade de fazer o passo intermediário que eu não mostrei aqui, né? De multiplicar essa fração aqui por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Tu pode fazer esse passo intermediário que nem a gente fez nessa questão aqui, por exemplo, que é um pouco mais complexa e tu não tem como fazer de cabeça, ou pelo menos se desse para fazer eu não faria, né? Porque ia ficar muito ruim, né? Quem precisa entender alguma coisinha não ia pegar. Mas essa aqui é uma questão simples, né? Pequenininha. Aí é tranquilo de saber o que está acontecendo. Nossa, vai até a M. Tá certo, vamos fazer a M então. Ó, essa, por exemplo, já não dá pra brincar. Essa daqui a gente tem que fazer. E não vai dar pra escrever aqui, né? Infelizmente. Vamos ver se temos internet com esse barulhinho de chuva. Ó, não tem o aviso ali, então deve de ter. Então isso aqui é 4 sobre o que? 3 raiz cúbica de 2. 3 raiz cúbica do 2. Tá, eu só preciso me livrar disso daqui. Então eu vou multiplicar ambos, tanto o numerador quanto o denominador dessa fração, por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então é isso. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aqui embaixo também. Nossa. Começa a ficar com pressa por conta de não querer que falte internet, né? Que aí começa a fazer as coisas mal. 2 elevado ao quadrado. Quando eu multiplicar por esse 2 vai dar 2 ao cubo, tu sabe que daí vai sair fora dessa fração. Então vai ficar o que? Parte de cima aqui. Parte de cima vai ser, veja, vai ser 4 dividido por 2, porque é o que vai dar, vai sair daqui, né? 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo vai dar 2. Então 4 dividido por 2 dá 2. Vai ficar então, embaixo fica só um 3. Em cima vai ficar 2. Que multiplica a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso! Faltou bem na hora. Tu pode voltar só para eu colocar a resposta? Só a resposta. Isso, obrigado. 2 ao quadrado, obrigadíssimo aí, tá aí. 2 terços. 2 terços de raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso mesmo. 2. Racionalize os denominadores das frações. Esse aqui é o mais comum que a gente tem para fazer esses aí. Com raiz quadrada, né? Que tem. Então 5 sobre. Olha que simplicidade. Olha que beleza. É raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Tá, isso aqui é o nosso enunciado. Deixa ele arrumadinho aí. Agora a gente está buscando uma fração que seja equivalente a essa, mas que o denominador não tenha esses radicais, né? Não tenha um radical. É difícil lembrar das coisas, né? Tá, então pega você, coloca aqui, multiplica você por, bota sinal de multiplicação, por alguma coisa dividido por essa alguma coisa. Nesse caso, esta alguma coisa vai ser vocês.
volta aqui. Só que em vez de mais vai ser menos. E pela mesma coisa aqui também. É isso. Olha só como as coisas se ajeitam. Então tá bom. Então parte de cima. Deixa eu copiar você. Parte de cima vai ficar 5, que multiplica 3 menos raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Isso tudo dividido por o quadrado do primeiro, vai ser o quadrado aqui de raiz quadrada do 3 menos o quadrado do segundo. O que nós temos aqui no quadrado do segundo? Raiz quadrada de 2. Pronto. Olha só que simplicidade no final das contas. Tá, então mais uma linha e a gente responde essa. Lembrando que essa é a letra A, né? A mais fácil dessa questão. É o que nos espera. Tá, isso aqui eu vou deixar do jeito que tá, não vou mexer. Isso aqui 3. Isso aqui vai dar 3, né? Dá 3. Aqui vai ficar 2. E 3 menos 2 dá 1. E aí a gente deixa do jeito que está por aí. Copia aqui. Então a resposta é você. Desse jeito aqui. Ah, não vai fazer a multiplicação? Não, deixa assim, vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa. É. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Perfeitamente. CD. Ei, já chegamos nos testes. Olha só. Então, menos 5. Não é difícil. Raiz quadrada não é difícil. O problema é outros expoentes ali, porque a gente não consegue escrevê-los aqui. Não é nem porque seja difícil, é porque não dá para escrever. Quer dizer, dá para escrever se tu souber, mas eu não sei, daí né, complicado. Menos 5, eu quero que fique o menos 5 em cima, quietinho. Embaixo, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada do 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Só isso, né? Muito bem, vamos copiar você para termos como referência. Então isso aqui eu vou multiplicar por alguma coisa dividido por essa alguma coisa. Isso tem que ser o mesmo valor, não é mesmo? Copia aqui. Cola aqui. Aqui em vez de menos eu vou botar o mais. E aí se eu copiar você e colar aqui, tá resolvido. Tá fazendo esta multiplicação. 3 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2. Pronto, tá resolvido o nosso problema inicial aí. O que vai acontecer agora? Vai acontecer que eu vou ter o que? Eu vou ter menos 5 que multiplica raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Isso aí dividido por o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vocês acreditam nisso? O quadrado do primeiro. Vamos pegar a raiz aqui.
Copiar. O primeiro é a raiz quadrada do 3 menos, e a chuva está engrossando. Imagina se falta luz agora. Ia ser muito bom gravar isso aqui de novo e de novo, mas não tem o que fazer, né? Vai chover. Acho que uns 2, 3 dias aqui tá marcando chuva, então não teria como eu fugir, eu vou ter que gravar de qualquer jeito. Então 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Pronto. Temos isso. Muito bem. Agora é levar as coisas ao quadrado, né? Não tem mais o que fazer da vida. Copiando aqui. Isso aqui vai dar 3, como todo mundo sabe, mas não isso, né? Tudo. Isso aí, obrigado. Tudo isso vai dar 3. Isso daqui, bom, esse 2 ao quadrado vai dar 4, se der fora da raiz, não tem nada a ver com a raiz. Então isso aqui vai dar 4 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que dá 2. Então 4 vezes 2 dá 8. Então, no final das contas, este pedaço vai dar 8. E 3 menos 8 dá menos 5. Olha só, menos 5. Menos 5. Então, concluímos nós que a resposta final... Opa, selecionou tudo. É só isso aqui. Que vai ficar menos 5 dividido por menos 5. Pode chover à vontade. Não faltando luz, pode chover. Raiz quadrada 3, 2 raiz de 2. Isso aí. E chegamos neles, nos belos, nos maravilhosos testes, que é só o que a gente procura na vida. Então vamos fazê-los. Temos aqui o valor da expressão, multiplicação. Mas não é difícil, porque é só o sinal de menos e mais aqui. Seria A mais A menos B vezes A mais B. Então a gente sabe o que dá isso aí. A gente vai ter que copiar, porque senão fica perdido, e é importante esse tipo de formato aqui da gente já estar acostumado com ele para o futuro. E o futuro vai chegar muito em breve. Olha só, tá trovejando mesmo, hein? Será que vai vir uma chuvinha? 7 raiz quadrada de 2 menos 5 vezes 7 raiz quadrada de 2 mais 5. Isso, fala uma coisa, escreve outra. É que as teclas ficam muito perto uma das outras, né? Mais 5, tá. Então, a gente sabe que isso aí vai ser o quadrado do primeiro termo. Primeiro termo, 7 raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. E o quadrado do segundo é 5 ao quadrado. Vamos colocar aqui para não perder o costume, né? O interessante é a gente padronizar isso, para depois que a gente estiver resolvendo as outras questões, a gente faz automaticamente. Então, quadrado do primeiro menos do segundo, tá? 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 49 é 98, porque é quase 50. Falta 1 para 50, então 98 menos 25. Aí 98 seria 93 menos 20, 73. Será mesmo que é mesmo isso? E é mesmo isso. 73, tá. 2. Se o meu x é 1 sobre raiz de 2 e o y é... ele quer saber se é igual, se é diferente. É igual. Vamos partir do x, tá? Vamos partir do x e vamos racionalizá-lo.
Ah, mas é igual porque tava na resposta aqui. Não, cara, não pensa assim. Olha, pensamento ruim esse teu. Vamos lá. Então o nosso x aí é 1 sobre raiz de 2. Vou botar aqui 1 sobre raiz quadrada do 2. Se a gente racionalizar isso, a gente multiplicaria por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Então, vamos arrumar isso e vamos ver o que acontece. Então peguei o meu x, multipliquei por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Isso aqui vai dar o quê? 1 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2. Opa! Raiz quadrada de 2 sobre. Aqui 2 vezes 2 vai dar 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Então, concluímos que o nosso x é igual ao nosso y, que vem a ser este valor aqui, né? Então, exatamente, x é igual a y. 3. Racionalizando o denominador de. Não é difícil também, porque são raízes quadradas e a gente consegue escrevê-las aqui. 2 raiz quadrada de 5 mais 1. Quadrada do 5. Opa. Mais 1. É 1? É 1. Tá bom, então tá. Oh, porcaria. Tá certo. Vamos multiplicar isso daqui por raiz quadrada de 5 menos 1. Por que num lado ficou com espaço e no outro não ficou, cara? Isso aí, agora sim. Então vamos copiar isso. Isso aqui vai ser vezes. Vezes você. Copia você. Só que em vez do mais vai ser um menos. Copia aqui. Dividido por a mesma coisa. Tá aí. Bueno. Então isso aí vai dar 2. Aqui tem que colocar entre parênteses 2 que multiplica. Não, mas eu vou precisar da raiz para a parte de baixo. Então copia já do. Opa! Vem pra cá, meu benzinho. Então vai ser raiz quadrada de 5 menos 1. Isso aqui dividido por o quadrado do primeiro. E é só essas questões aqui que a gente vai fazer dessa forma, tá? Mais demorada, assim, passo a passo. Porque o quadrado de raiz quadrada de 5, tu sabe que é 5. Tu já colocaria direto, tá? Tu não perderia esse tempo todo escrevendo aqui. A gente tá fazendo isso por quê? Porque estamos aprendendo. As primeiras questões que a gente faz desse tipo. Mas no futuro vai ser igual fração e outras coisas que a gente já faz direto. Então, vai ficar raiz quadrada do 5, isso aqui é elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, ou o quadrado do segundo. Ah, mas tu não vai escrever um... vou escrever só por conta de deixar isso aqui mais mecânico, né? Tu se acostuma em fazer sempre desse jeito, e aí tu... Pra qualquer questão tu vai fazer assim também. Quando for um, não, né? Mas, né? Tu já entendeu, só pra entender a regra geral. Tá. Agora as coisas... Ah, não é mais, é menos. Da onde é que tu tirou mais, cara? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Da onde é que tu tirou mais? Me conta. Então aqui, isso aqui vai ser 5. 5
menos 1. Muito bem, 5 menos 1 todo mundo sabe que é 4. E aqui o 4 e o 2, a gente pode dividi-los. 4 e 2 vai ficar aqui vai dar 1, ou seja, não vai ter nada, e aqui vai ser 2. Então ficaria isso. Vou copiar essa parte pra gente tirar para fora dos parênteses, senão não vai me deixar. Pronto. Então o que a gente tem? Raiz quadrada de 5 menos 1, por que que não ficou com espaço aqui? Menos 1 sobre 2. Essa é a 3, né? Tá. Tá aqui. Raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2. Perfeitamente. FUVEST. Eu tenho o costume de errar questões da FUVEST. Então, essa daqui tá normalzinha, né? Nada demais. Não nos assusta, pelo menos não de cara, assim. Pode ser que ela seja difícil e eu que não esteja vendo isso. Não, aqui embaixo é só uma raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Em cima, raiz quadrada do 2 mais raiz quadrada de 3. Tá, deixa como referência aí. Isso aqui a gente vai multiplicar por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Tá resolvido os nossos problemas. Vocês não acham? Eu acho. Só que eu acho também que esse sinal de mais aqui tinha que ter um espacinho a mais. Senão fica meio feio. Pronto. E agora? E agora é aquela coisa. Embaixo vai dar 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Parte de cima que fica interessante. A parte de cima que vai ser legal. Embaixo vai ser dividido por 3. O que acontece em cima? Eu vou ter 3 vezes 2, que dá 6. Então vai ficar a raiz quadrada de 6 mais 3. Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Raiz quadrada ali vai dar 3 daí. E vai ficar isso aqui. Essa é a nossa resposta. Pelo menos de cara, assim, a melhor simplificação que eu consigo fazer seria deixar desse jeito aí. Talvez na questão ter... Ó, o sinal demais aqui colado com coisa. Talvez ele tenha deixado raiz quadrada de 6 sobre 3 mais 1. Pode ser isso. Eles sempre querem complicar a vida, vamos ver. Não. Ele deixou só o contrário, né? 3 mais raiz quadrada de 6. Mas daí? E daí? Se dá no mesmo. 5. Racionalizando o denominador, vemos que a razão... Vemos que a razão é um negócio meio grandinho, hein, cara? É isso que a gente vê. Vemos que a razão... 1 mais raiz quadrada de 3. Poxa vida. Oi, faz barulho, hein? Mas eu não tô vendo, não veio nenhum trovão bom mesmo, aqueles que fazem, dá um tiro mesmo. Não, nenhum. Até agora só essas coisinhas. O cara vai brincando com a sorte, né? O cara vai brincando com a sorte um dia termina. Raiz quadrada de 3 menos 1. Essa daqui não vai dar pra simplificar tão fácil. Não é mesmo? Se eu colocasse entre parênteses aqui... Não vai dar. Seria menos 1, menos raiz quadrada de 3 também não tem. Tá, esquece.
Simplificações fáceis nunca elas não aparecem com tanta frequência, né? Pra que esse espaço, cara? Para que esse espaço? Me diz. Aqui vai ser raiz quadrada de 3 menos 1. Tá. Tá bom, já que as coisas fáceis não vêm, o que podemos fazer? Podemos copiar isso. E podemos multiplicar isto por raiz quadrada de 3 mais 1. É praticamente o que está na parte de cima ali, só que numa ordem diferente, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vou copiar você. E daqui faremos o que agora? Bom, aqui a parte de cima também é interessante, ó. Porque mesmo que a ordem não seja a mesma, é a mesma coisa, seria A mais B vezes A mais B. Então dá para escrever isso como sendo exatamente raiz... seria a raiz quadrada de 3 mais 1 ao quadrado. Elevado ao quadrado dividido por... Aqui seria o quadrado do primeiro. Raiz quadrada do 3. Dá pra gente fazer mais direto, tá? Então o quadrado do primeiro vai ser 3. Menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 1. Então 3 menos 1 é 2. Então tá aí. Seria isso. Só que eu não sei, talvez essa seria uma boa resposta. Ele pode querer abrir isso daqui e fazer essas multiplicações, mas daí é... Se a gente vê que não tem a nossa alternativa que a gente achou ali, a gente abre essa, faz essa conta dessa multiplicação. 2 mais raiz quadrada de 3. De onde é que isso saiu? Tu me pergunta e eu te respondo. Ou talvez não te responda tão rápido, mas vou responder. Então isso daqui, como é A mais B ao quadrado, no caso, se encaixaria nesse caso. Então a gente sabe que é o quadrado do primeiro. Então vai ficar... O quadrado do primeiro vai ser 3. Raiz quadrada do 3 ao quadrado é 3. Mais 2 vezes o primeiro. Então seria 2 vezes raiz de 3. Vezes o segundo. Opa. Ó, agora dá um barulhinho. Agora tô fazendo um barulhinho. 2 vezes a raiz quadrada de 3. Vezes o segundo termo, que é 1. Então, vai ficar assim. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo termo é 1. Dividido por 2. Pronto, então a gente fez tudo que tinha que fazer aqui. Sem fazer, né? A gente já sabia mais ou menos a resposta final. Qual é que é a forma final desta multiplicação. Por isso foi tão fácil de resolver. Tá, e aqui 3 mais 1 dá 4. Então 4 dividido por 2 dá 2. Raiz de 3, 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3. Então isso aqui no final das contas seria raiz de 3 mais 2. Que foi isso que ele chegou. 2 mais raiz de 3 mais 2, grande coisa, mesma resposta. Ele só simplificou, ó. Exatamente que a gente tinha chegado. Questão 6. Racionalizando-se o denominador da fração. Olha o tamanho da coisa. 2 raiz de 3. Vamos lá. Essa
É a 6. Eu sei que eu falei o número da questão, mas daí eu olhei para a fração e me distraí aqui. Me distraí. Tá. Vamos botar assim, entre parênteses, para ficar tudo uma coisa só. 2 raiz quadrada de 3 dividido por alguma coisa. Dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Tá, agora definitivamente passou-se um tempo, né? Vamos ver quanto tempo nós temos. Ó, 1h50, 10 minutos ainda. Raiz quadrada de 5, menos 3. Eu só tento manter o padrão de 2 horas, tá? Antes que alguém pergunte, não é uma obrigação nem nada. Não que eu ouvi alguém falando que o bom seria gravar 2 horas ou qualquer coisa do tipo. Não, é um padrão meu e eu faço. Se eu quero e eu posso, eu faço. Tá, então esse aqui a gente deixa como referência. Vamos racionalizar esta coisa para simplificar esta expressão, pelo menos o denominador. Então vou multiplicar e dividir isso por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Olha, faz barulho mesmo, olha só. Faz barulho. Que loucura. Os cães aqui que não gostam muito. Mas pelo menos fica tudo em silêncio, né? Madrugada calma, não tem galinha cantando, nem nada. Nem os galos não cantam assim quando é dia de chuva, assim, chuva desse tipo. Não são muito de cantar. Então agora a gente sabe que faremos essas multiplicações todas aí. É isso que a gente sabe. Então, para adiantar um pouco o processo e ver se a gente consegue fazer outra questão além dessa, vamos lá. Aqui vai ser 2 raiz de 3 vezes raiz quadrada de 5. Isso aí vai dar o 2 fica lá de fora, lógico. 3 vezes 5 dá 15. Então é isso que vamos ter na primeira. Mais 2 que multiplica 3 vezes 3 dá 9. E daí raiz quadrada de 9 é 3. Ficaria 2 vezes 3 que dá 6. Então aqui vamos ficar com 6. Pronto. Parte de cima feita. Parte de baixo agora. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então 5 ao quadrado é 25. Menos o quadrado do segundo termo aí. Que vai dar... Não, pô, que 25, cara. É o quadrado da raiz quadrada de 5. Dá 5. O segundo vai ser o quadrado da raiz quadrada de 3. Isso aí vai dar 3. Então, temos aí que 5 menos 3 dá 2. Vocês acreditam nisso? Olha só, e 5 menos 3 deu 2. Vamos deixar desse jeito aqui. E na próxima a gente responde. Faz essa divisão, vamos deixar essa linha aí como referência. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 15. Copia você. Porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Fica a raiz quadrada de 15 mais 6 dividido por 2 dá 3. Ó, agora sim. Agora sim, tá com uma cara boa. Agora sim, um barulho bom. Sem internet, mas tem que fazer um barulhinho também, pro cara tendo que pensar, né? Raiz quadrada de 15 mais 3. É isso aí? Raiz quadrada de 15 mais o 3. 7, o valor da expressão. Olha só a expressão pequena aqui. Vamos ver quanto tempo nós temos para resolver essa expressão. Nós temos exatamente 6 minutos, é um tempo gigantesco, então vamos fazer. Se não falta luz nesses 6 minutos, a gente faz. Ctrl B, Ctrl B.
1 menos raiz quadrada do 3. Dividido por 2 menos raiz quadrada de 3. Não você, meu amor. É isso aí. Não tem muito mais o que se fazer nesse caso aqui. Não tem muito mais o que fazer. Então, deixei como referência. Vamos multiplicar as coisas aqui por alguma coisa dividida por ela mesma. Essa alguma coisa vai ser 2 mais raiz quadrada do 3. Olha só como faz barulho. Pelo menos não chove em cima do meu computador, né? Porque pode ter goteira em tudo que é canto aí, mano. O computador fica feio, né? Tá, vamos lá. Parte de cima. Parte de cima não vai ser bonita de fazer, né? Não vai não. Não vai ser não. Então vamos fazer. 1 vezes 2 dá 2. Mais. Opa. Ó o espaço. Então vai ser 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 3. Vou puxar pra cá. Raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 3 vezes 2. Então dá 2 raiz quadrada de 3. Não, bodega dos infernos. Porcaria. 2 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3, vai dar menos 3. Menos 3, perfeito. Só que agora reagrupando as coisas, para que não fique uma bagunça, ou melhor, deixa para a próxima. Vamos para a parte de baixo. Quadrado do primeiro vai dar 4 menos o quadrado do segundo vai dar 3. 4 menos 3. Opa, olha os erros aí. Tá certo, 4 menos 3 dá 1, então vai ficar só a parte de cima aqui. 2 menos 3 dá menos 1. Isso aqui vai dar menos raiz de 3 menos 1. Vamos torcer pra errar? Pra errar, vamos torcer pra errar é a desgraça, né? Então a 7 a 7 é letra B, menos aí 1 mais raiz de 3. Por quê? Se tu colocar isso entre parênteses e colocar um sinal de menos do lado de fora, tu pode escrever isso como sendo raiz de 3 mais 1. Quando for tirar de dentro do parênteses aqui, dos parênteses, tu vai só trocar o sinal de todo mundo e daí volta a ter o que a gente obteve aqui, ó. Menos raiz de 3 menos 1. Então ele só mudou um pouquinho a resposta, mas não é muita coisa. Ó, se acalmou a chuva de novo. Ai ai, 1 mais raiz de 3, a gente já botou raiz de 3 mais 1, tanto faz. Tá? Então eu acho que por esse vídeo aqui a gente já tá testando os limites demais da luz. Então não é garantido que vá ter luz toda madrugada, então, né?
A gente se encontra aí no próximo vídeo. Muito obrigado pela tua companhia e até mais.